Boa tarde, pessoal. Estamos em mais uma Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017. Ano que voou, passou muito rápido. Hoje, Dia Internacional do Estudante. Parabéns a todos os estudantes e tal. Mas temos pauta sobre estudante também, né? Hoje, nessa sexta-feira, nublada aqui na Baixada Santista, para o meu amigo Mário Gil, que vê o programa lá de Portugal, direto de Lisboa, né? Onde tem a quarta melhor educação do mundo. Também para Dona Regina e Dona Norma do Rio de Janeiro, meu amigo professor Cavalcante, aqui da Vila Belmiro, vendo também o programa agora. Nós temos problema aqui da região ali perto da Unisanta, né? Das ruas ali, que sexta-feira tivemos problema lá com a Polícia Militar, que teve que soltar bombas de efeito moral, porque os estudantes ficam no meio da rua, e aí mistura estudante com o cara que vai para paquerar, e tivemos uma morte aí, o ano retrasado, me parece, de um estudante que foi alvejado por uma bala lá naquela região, tal, né? Então, uma pauta importante também, nós vamos comentar sobre isso. Secretário de Segurança aponta invasão em Santos, ou seja, advogados e pessoas que muitas vezes ficam rodando nas cidades, invadindo os terrenos aí da prefeitura, terrenos particulares, né? Agentes da CT também sofrem agressões em Santos, né? Só que nós podemos comentar sobre esse assunto. Operação Verão terá menor efetivo, você que pensa que vai ter o mesmo efetivo do ano passado, a violência está maior, mas a Operação Verão terá menos policiais, ou seja, ou o prefeito vai ter que fazer pagar hora extra para policial, aquela operação delegada, ou nós vamos ter menos segurança e a criminalidade que só vem aumentando, né? E também superbactérias matarão mais. Segundo os médicos da região, bactérias estão sendo fortalecidas por uso indevido de antibióticos, principalmente na terceira idade. Para debater este e outros assuntos, teremos aqui o Odair Gonzalez, um político muito conhecido aqui da nossa região também, e o João Vilela, que estava na 91.7, deve chegar um pouco atrasado aqui. Vim escutando o João com o delegado Romano, com o Nicolau Bey, deve chegar um pouquinho atrasado, então eu vou apresentar primeiro o Odair Gonzalez. Tudo bem, Odair? Tudo bem, Filete, boa tarde a todos, é uma satisfação estar com o programa de vocês aqui, com bastante diversidade de assuntos. É gostoso, viu? Porque a gente vem falar, não fala só de política, fala do cotidiano, daquele que de certo intriga a população, incomoda a população, né? E a gente está aqui para discutir esses assuntos muito pertinentes. Eu sei que é uma pessoa querida na cidade, ocupou vários cargos no governo. Qual a solução para essa questão aí da questão em torno das universidades de Santos, ali que ficam, os alunos saem da aula, ficam no meio da calçada, da rua, junto com outras pessoas também, aquele que às vezes nem estuda naquela universidade, ou às vezes nem estuda, mas vai para paquerar, aquela coisa saudável do jovem, né? Mas acaba invadindo o leito carroçável e os moradores ficam reclamando, que geralmente véspera de feriado, ou numa sexta-feira à noite fica aquela reunião de alunos lá e tal. É difícil, né? Porque você conhece estudantes. Você foi estudante, eu fui estudante, eu estudei na Casa Amarela ali também, próximo ao local. E o estudante cria grupos, cria espaços, onde ele se sente bem. E perto da universidade, geralmente é o lugar que eles mais se adaptam, né? Sim. Eu lembro do meu tempo de faculdade, era no Bar do Surf, ali no canal... na Conselheiro com a Goiás. Nos reuníamos ali, não chegava a ponto de obstruir uma avenida, porque era a Avenida Conselheiro Nébel. Mas eu percebo que já não é de hoje, o tempo que eu era vereador, isso há mais de 20 anos, que o pessoal objetiva mais aquelas imediações da Unisanta, que é onde tem bastante gente, tem muita menina bonita, tem muita molecada interessante. Então o pessoal acaba se integrando ali, né? No espaço que eles vivem, que eles convivem, que eles estudam. Né? Tem muito barzinho ali, né? Não tem jeito, essas coisas. Tem que ter uma harmonia, tem que ter uma disciplina, tem que falar assim, rapaziada, fica até tal hora, depois de tal hora acabou. Tem que haver um pouco de tolerância. É difícil, mas tem que ter um pouco de conversa, porque a molecada está com 20 anos, 21, está naquela energia toda, né? Você acha que chamar os diretórios para conversar, fazer tipo um TAC? Chama o diretório, chama o representante dos moradores e fala assim, olha, até que é razoável, tal, o que é possível? Porque é impossível você impedir que aquela rapaziada se reúna no entorno da faculdade onde eles estudam, e vai tomar uma cerveja, onde vai conversar um pouco, vai trocar uma ideia, mas acaba para matéria. Horas. É uma paquera, já saíram vários casamentos, eu mesmo conheço porque tenho filhos, né? Que filho que estudou lá, né? E a molecada vão para minha casa, muitas vezes vão para minha casa, eu já nem me incomodo, para mim é uma felicidade, vai todo mundo lá,
e toma minha cerveja. O pior é que eles tomam a minha cerveja, não pagam. Mas aí você vai no alemão, manda umas para alemão, toma alemão, né? O alemão que ele está falando é o alemão do Santos, tem uma paciência, tem um tal de Zé Zuburro lá, viu, que ele toma conta daquele rapaz, é como se fosse adotado por ele. Zé Zuburro, é isso? É, Zé Zuburro. Ele é teu cliente, vai ser teu cliente. Ele, tá certo. Então é difícil essas coisas, viu, Filete? É uma coisa que tem que ter muita conversa, mas e é difícil mesmo. Mesmo nesse dia do embate, aí meu filho não é mais estudante lá, formou ano passado, formou no meio do ano, né? Mas tinha amigos, estava lá no meio também. Então, teu filho estava lá? Estava lá, sentado, tomando uma cerveja, depois jogaram bomba em cima e não estava fazendo nada, como muita gente não estava. Agora, qual era o crime da pessoal? Era o excesso de gente num espaço pequeno. Né? Então você acha que, por exemplo, chamar o diretório, chamar moradores de bairro e falar, olha, sempre interessa. A aula acaba 10h30, 11 horas. Então, vamos... Até meia-noite, acabou. Até meia-noite e meia. Acabou. Vamos fazer o... Vamos fazer um pacto aqui entre nós? Meia-noite acabou a brincadeira, vocês vão para outros lugares, espaços, vamos dividir, deixa eu dormir. Vamos para casa do Dário Gonçalves lá, que a cerveja lá importada é melhor que a cerveja de lá, né? Não é verdade? Mas pelo menos a molecada se ajusta, né? Eles vão se sentir importantes, porque a rapaziada, eles acham que não serão ouvidos, são discriminados. Não é verdade. Sim. Na hora que você dá valor a eles, você traz para conversar, traz um representante, entende o problema dele, todo mundo foi jovem, todo mundo se divertiu, todo mundo bebeu. Eu estou quase arrendando lá com o Marcelo Teixeira aquela quadra lá aquela quadra de esportes, montar um bar ali e deixar até 3 horas da manhã a bagunça, né? O Marcelo Teixeira, meu amigo, é muito rico, meu amigo. Ele pode ceder de graça aquilo tudo, pode pagar cervejinha para a molecada até meia-noite, e tá tudo certo, vai ficar todo mundo em paz com ele. Não, tá certo, mas é que o problema não é nem acender a cerveja, o problema é o horário que não acaba e que ficam Como tem muita gente, como você falou, os jovens ficam no leito carroçável, né? Verdade. E com certeza aí atrapalha. Né? De fato atrapalha mesmo. E ali é uma região que... Mas é uma coisa que tem que conversar ali, né? É uma coisa que tem que conversar. Aquela região é uma região muito valorizada do Boqueirão, né? Mas tem aquele problema. Ou ela tem muita gente nas aulas, ou fora de aula fica meio deserto, né? Um deserto, assim, tipo, em dezembro, janeiro, à noite fica meio até... É uma região... Fora das aulas, né? Fora das aulas fica bem assim, uma região... Não, fica uma rua normal, né? Mas... porque não tem... Como tem o Guilherme Álvaro ali, também fica... Mas o Guilherme Álvaro mais durante o dia. Quer dizer... Não, à noite, fala à noite. À noite. Não é normal. Qual é normal? Normal é você frequentar a rua até mais 7, 8 horas, depois a rua fica calma, todo mundo dorme. Mas ali, ao lado de universidade, é difícil você ter essa rotina, né? Sim. Então você acaba... Tem que se sujeitar a essas situações. É ruim, eu reconheço também os problemas dos moradores, não é fácil, né? Época de banda, por exemplo, carnaval, então, é um transtorno, né? Sim. É um transtorno. Eu lembro porque eu vivi muito isso na própria Mas carnaval é um período só também, né? É um período, mas um período que seria uma semana vira 2 meses, né? Sim, com assim, bandas, com tudo. Então. Bom, lembrando que você pode fazer perguntas para o Odair Gonzalez, para o João Vilela, que acaba de adentrar nos nossos estúdios, pelo WhatsApp no 997 11 5545, né? Você pode mandar sua pergunta, dúvida, questionamento, críticas ao programa, elogios, enfim, sugestão de pauta, ou também pelo telefone aqui da nossa TV Com, né? Que é o 21 38 4677. Como faz o Uriel quase todos os dias, nosso 22º vereador sem salário participando. Hoje eu sabia que o João ia chegar atrasado, porque mesmo com o carrão do João, eu vim com o meu Fusquinha, com aquele rádio Excelsior, né? Com aquele chiadinho e tal, vim, mas eu vi que o João estava na rádio, na 91.7, um abraço pro Cláudio Musso, pro Nicolau Bey, pro Romano, delegado Romano, que ia fazer o Black Friday da polícia, 30% mais de borrachada em todo mundo que for preso nessa semana. Foi o que ele falou na rádio. Mas então eu falei, poxa, mesmo o João, com esses carros importados, velozes, ele não conseguiria chegar aqui saindo 1h05 da rádio, né? Mas... de repente ele está com uma motona, tal, talvez conseguisse, mas eu achei que ele ia chegar atrasado hoje e realmente ele chegou. Eu caí do Filete que ele faz isso, mas ele consegue chegar a tempo. Mas o carro dele que ele está falando, que é o carrão, é ano 1986, tá? O Filete gosta de exagerar a coisa. O Dário conheceu lá também, né, Daír? Mas ele é conversível. É quase. Mas só que você tirar a capota é com a mão. Nem todo mundo pode ter uma Lamborghini zero, mas uma Lamborghini de 2, 3 anos de uso tá bom, né? Tava bom, Filete. Mais um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar com o Odair Gonzalez, que é uma pessoa que eu admiro muito, sei da capacidade, gosto muito dos filhos dele também, é uma pessoa que eu sei que soube educar os filhos, né, Odair? Uma coisa que eu sempre falo, eu sou independente de qualquer coisa, o Rafael é um cara que sabe trabalhar muito bem, um cara que corre muito, olha, uns exemplos que tem aqui na cidade... né? Então, mas eu conheço bem o Rafael, né, e o Rafael realmente assim, é agitado, gosta de muita coisa...
já foi mais de 20 vezes para a China, lá para trabalho, Já faz fala mandarim? Fala bem mandarim, que é rara a pessoa com a velocidade que ele conseguiu aprender. Ele tem uma facilidade para línguas que é incrível. Agora o Filete voltou de lá também, né, Filete? Gostou? Realmente é o que você falou, né? Eles estão num avanço de Então, eles aceleraram muito. Você olha para cima, você só vê guindaste com som de prédio. É incrível, incrível. É incrível. Isso que já diminuiu muito a velocidade. Imagina como é que estava alguns anos atrás. É que como eu fui, os chineses pagaram 26 passagens, né? Eu estou falando isso aqui porque é ano eleitoral, então os caras acham que não. Então, pagaram 26 passagens. Queriam, e eu tinha feito um relacionamento, um chinês veio aqui na Vila Belmiro uma vez, e ele falava inglês. E hoje em dia, logicamente que a molecada, mas tem muita gente com uma certa dificuldade. Como eu tinha um domínio, eu levei ele para conhecer o Santos, tudo. Não só eu, mas, por exemplo, outras pessoas, o Dr. Conforte, tudo. E aí, quando ele mandou essa passagem, ele falou, se der para aquele rapaz ser chefe da delegação, então eu fui. Então eu fazia muitas visitas em colégio, entendeu, João? Então não foi assim, você ser chefe da delegação do Santos, você tem que, por exemplo, lá tem várias escolas de parceria com o Santos. Então, o que você achou? Que foi a coisa que eu mais gostei, te falei isso antes de ir. Eu fiquei alegre, mas eu fiquei muito triste pelo nível das escolas do Brasil, né? Bom, não, tirando as escolas aqui, algumas escolas do governo e algumas escolas particulares que têm excelência. Nós temos até escolas do governo em algumas cidades que ainda têm essa excelência. Mas, por exemplo, eu fui... É a exceção, não é a regra, infelizmente. Eu fui numa escola que tinha 6 mil alunos, e quando nós entramos na escola, eu tive que levar 5 jogadores, né? Então eu pegava um jogador que não tinha jogado, 6 mil alunos. Aí, a escola tinha 3 campos de futebol, como se fosse o CT, tinha 52 quadras de tênis de mesa, tinha 2 piscinas olímpicas na escola e, assim, umas 3 quadras de atletismo, e tinha um estádiozinho, assim, para umas 30 mil pessoas. Coisa pequena, Não, né? 30 mil, é a Vila Belmiro e meia, a metade coberto, todos sentados, escuta, todos sentados, né? Escola, isso. Não tem time de futebol na cidade. Não, era junto a escola então o time não tem time. Então, por exemplo, eles fizeram para a Olimpíada e agruparam no colégio. Só que assim, eles pagam torneios de time, por exemplo, eles chamam 3, 4 times, Real Madrid, Santos. E qual que é a idade mesmo da molecada, assim, nesse... A idade é de 8 até 15 anos. Aí eu perguntei, eu conversando com os moleques lá que falavam inglês, alguns falam, né? Aí eu falei com eles, quando acabam o nosso ginásio aqui, né? O nosso fundamental, eles prestam uma prova, né? Aí nessa prova você vê se você vai seguir para o outro ou não. Essa prova é fundamental. Se você patinar, o Gonzalez, não é que você morreu. Você ou vai fazer um curso técnico, ou vai fazer um trabalho mais braçal. Essa prova vai definir o futuro dele. Mas se você não passar, você fica no colégio fazendo revisões até você passar. Se você falar, não, para mim já tá bom, eu acho que eu fiz o ginásio, eu não quero fazer faculdade, eu não quero fazer, aí você vai, eles vão te falar, então você vai aprender vai aprender uma outra profissão técnica. Se você quiser prosseguir, você prossegue. Aí tem um outro vestibular geral. Aí você vai passar, você vai prosseguindo. Se você não conseguir passar, você vai fazer alguma coisa que esteja dentro daquela alçada de cultura que você amelhou durante aqueles anos. Então, achei muito bacana. E você notou, assim, o nível dos professores, não sei se você conversou com alguns de lá, mas você vê com vários. O poder que um professor tem. Isso é uma diferença muito grande, né? O respeito que as pessoas têm pelo professor. Sim, a molecada quando viu o jogador e a gente, ela veio tudo pedir autógrafo, assim. Então as pessoas não conseguiram segurar muito. Mas é aquela juventude sadia, sabe? Exatamente. Que o professor fala assim, o professor chama atenção, ele dá aquela risadinha, moleque, dá uma volta, tenta encurtar o caminho e tal. Mas é tudo no respeito. Sim. Quando o professor bate o pé, acabou. E outra coisa, quando nós entramos, 6 mil alunos em silêncio, né? Já tinham cantado o hino deles, depois puseram o hino do Santos, porque lá tem uma parceria com o Santos, né? E depois nós começamos eles deram assim, umas 500 bolas, aqui coitado, falta bola no Jabaquara, na Portuguesa, falta bola, né? Lá eles deram 500 bolas pra gente assinar as bolas e ficar chutando pra molecada. Então, assim, eu achei que além do colégio ter uma organização, não faltam verbas, né? Não faltam verbas para a educação. Você vê que, por exemplo, tem material didático. Tem tudo. Então, assim, logicamente que eles estão preparando bem o jovem. E preparando bem o jovem, né? O país está sendo preparado, né? E eu conversei com uma professora e falei assim, é seguro sair de celular? Porque eu saio muitas vezes a pé
Os jogadores acordam 10 horas da manhã, 9 horas. Eu acordava às vezes 6 horas da manhã por causa do fuso. E eu ia andar pela cidade para fotografar, entrar nos mercados, sentir a cidade. E quando eu fui, eu falei assim, você pode andar de celular aqui. Porque se o cara te roubar um celular e pegar, é 10 anos de cana. Só que a cana não é igual no Brasil. O cara que trabalha, passa a cana frio. É cortando cana mesmo, né? Aí falou assim, se tu ficar 10 anos na cana aqui, é capaz que tu não saia vivo. Como assim? Não. Se pegar um cara de 50 anos lá, ele não chega até 60 naquele regime. Ele vai sair de lá com... É pena mesmo. Ele vai sair de lá com problema na coluna, problema na vista e tal. Então o cara... Ninguém vai. Eu falei, e se tiver um assalto a mão armada? Aí eles vão na sua casa, te retiram lá e você deve ir para o paraíso ou para outro lugar, porque eles não dão nem satisfação. Então o cara tem medo, porque o cara sabe que se te fizer alguma coisa errada, a coisa vai complicar, né, João? Mas a coisa que eu mais gostei, assim, é uma junção de fatores. E é o dia inteiro, né? É o dia inteiro, é integral, com alimentação saudável, um negócio que funciona mesmo. O Felipe me perguntou a coisa que eu mais gostei na China, antes dele ir, e eu falei, a educação. O investimento em educação ao respeito... Não é só China, não. Os países asiáticos cresceram nisso. A Coreia do Japão, Sul, por exemplo, Japão, todos eles. A Tailândia. Todos os países do mundo que cresceram, Odair, mas todos do mundo. É educação. Você pega Portugal, que é um país irmão nosso, que fala a mesma língua, tem uma cultura muito parecida. Educação que fez crescer. A Alemanha, a mesma coisa. Pegar o norte da Europa, Canadá, Estados Unidos. O que faz crescer é a educação. Não é só a educação, mas a educação é um pilar fundamental. É aquele pilar importante. A educação tem que ser fundamental, o respeito ao professor tem que ser fundamental. Claro que também a ordem, as leis e a ordem tem que ser cumprida realmente de uma forma exemplar. Se você sair fora da regra que a sociedade institui, você tem que ser punido realmente, como deveria ser aqui. Mas aqui torceu a coisa de uma forma, o professor é o cara mais mal pago, o professor é o cara menos respeitado, quer dizer, as escolas são as menos, com menor estrutura. Então esse que é o grande problema. Agora, quando você coloca uma disciplina não é questão de autoritarismo, disciplina é a forma correta de você utilizar. Você viu, notou a garotada lá livre, tranquila, tal, na hora certa. Isso. E na hora que dava para brincar, na hora que tinha que falar sério, vamos falar sério. O Uriel até entrou no programa ontem aqui e ele perguntou, mas assim, a realidade que passam pra gente, né? Logicamente que é por isso que ele tem que viajar para conhecer tudo e para aprimorar, mas a realidade que passa pra gente, que não é a realidade que o filho do Odair Gonzalez conhece, não é a sua realidade, é que é um país fechado, tal. É um país que tem regras, lógico, não tem a liberdade que você tem aqui do cara xingar o outro, falar do tal. Mas de uma certa maneira também, eles têm uma educação, eles têm uma... segurança. Eu fiquei lá 15 dias, não vi um morador de rua. Eu não vi um morador de rua. Eles têm uma coisa fundamental, eles têm disciplina e planejamento. Sim, longo prazo, muito longo prazo. Então você vai, o seu João, você é importador também em algumas situações, e você já visitou a China. Sim. Você vai numa fábrica em algum rincão da China, no centro da China. Já foi lá, Odair? Já foi lá? Fui umas 5 vezes já assim, na China. Meu filho lá, fui lá com ele, lá. Vou de assessor para carregar a mala dele. Aí você vai lá, então você tem a fábrica, ao lado da fábrica tem um conjunto habitacional. Que a fábrica banca, para não ter a favela, não tem nada daquilo. E ao lado do conjunto habitacional tem uma plantação de arroz. Então tem tudo ali, tudo próximo de casa. E todos os filhos não tem vale-refeição, lá, não vale transporte, porque eles moram tudo ao lado. E a hora de almoço é 1 hora, meia hora, 1 hora, não tem aquela... Você vai no comércio, o João já foi em alguns lugares, você vai em Yula, aquele shopping que tem 40 km de comprimento, 40 km de comprimento, 42 km, 3 andares e 300 de largura. Você leva 1 mês para andar naquele shopping. Você vai lá, a moça, a hora que você chega, do jeito que ela está, ela vai te atender. Então, invariavelmente, você chega no meio-dia. Muitas da moça está comendo sopinha. Sabe como ela está comendo? Ela abre a gavetinha dela e está comendo com aquele pauzinho. De repente você chega, ela pega, põe na gaveta, te atende. E se ele ficar 2 horas contigo, vai ficar 2 horas te atendendo com sorriso. Milagre, Tinha né? loja que eu entrava, com sorriso. Tinha loja que eu entrava, a mulher estava comendo. Com sorriso. Aí você vai embora, ela vai, pega aquele frio e continua comendo. Aí você vai, é um escravo, é regime escravo. Não sei, é consciência de cada um que tem que servir bem, trabalhar pagar, e merecer o salário. Hoje o salário já não é mais aquilo, é $1 por dia, salário escravo, não é mais. Não, aumentou muito. Hoje o salário mínimo é o triplo do nosso. É o triplo do nosso. Então qual é o segredo? E o país é mais barato que o segredo é trabalhar, é o envolvimento, é a educação, é o envolvimento, é cortar caminho através da educação, de novas tecnologias, né? E acaba produzindo produtos mais baratos. E eles falam assim,
O brasileiro, a gente tinha essa noção, muita gente, de que o João já não tem essa noção, nem seu filho. Ah, o produto chinês é porcaria. Ele falou, não, não é porcaria. Nós temos linha A, B, C. Como você vai no supermercado? Tem o leite melhor, lógico. tem o leite mais ou menos, tinha aquele leite de saquinho que era um lixo. E não é eles isso? estão numa preocupação Então, de sempre melhorar a qualidade. Né? Agora, eles falam assim, você já foi no parque de Zhuhai aquático? Tá, então tu vai lá. Tem montanhas-russas igual aos Estados Unidos. Sim. E tudo com produto chinês. Então, se você vier aqui para importar o produto A, nós temos produto A. O produto, vamos supor, paralelo A, nós também temos. O produto B nós temos. E o C nós temos. Só que o C, que não é o que você vende na Cada tua vez loja, mais extinguindo é o a que coisa. vende no I99, algumas lojas e tal, esse C é o produto que dá mais lucro, mas é o mais porcaria também. Então, se o brasileiro vem aqui para comprar produto porcaria, nós não temos culpa, mas nós temos produto bom também. Sim, então, sim, eles têm essa noção, né? Tem essa noção. E a grande questão que o Odair estava colocando é a meritocracia. É saber que não existe milagre. O Brasil está esperando até hoje esse milagre. Ah, vai ter um governante que vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. O trabalho de cada um é que vai resultar num trabalho do país inteiro, da sociedade inteira, colher os frutos. A gente vê realmente assim que o trabalho deles tem sido árduo, não foi fácil, mas é uma escala, como o Japão também aconteceu essa questão, como aconteceu com a Alemanha, como aconteceu com a Inglaterra, se pegar historicamente com a França, esses países todos passaram por tempos difíceis, mas para poder conquistar o mercado mundial e o respeito das pessoas. Claro que a China começou lá embaixo, foi crescendo, hoje ela está disputando com os Estados Unidos a liderança Você mundial. vai numa casa de material de construção hoje, Filene? Fora areia, cimento, cal, produto bruto, o resto é tudo chinês. Desde porcelanato, Tudo, a vaso tudo sanitário. chinês. E mesmo uma camisa que você compra, Revestimento, você isso coloca é tudo. se você comprar uma Essa camisa de marca, Colombo, se você comprar uma sem camisa- fazer propaganda lá, Isso. é tudo chinês. 100% China. Se você comprar uma camisa de marca aí, vamos lá, Nike, New Balance, Adidas, tudo Coreia, Vietnã, China, é tudo feito lá. E é a primeira linha, né? O pessoal time de caminha- futebol não usa uma camisa. Hoje, O time de futebol não usa uma camisa. hoje o pessoal montei a fábrica na China. Sim. Não é Todos teu os funcionário, é celulares. terceirizado. Terceirizado. Você desenha. E o parque meu industrial. filho é um exemplo. Ele tem um produto, ele desenha o produto, manda lá e fala, é desse jeito que eu quero. Vem Olha daquele pro jeito, protótipo e ponda. vem quanto custa. Custa X a peça, 30 mil peças, quanto custa tanto, importa, vem, acabou. É desse jeito que Mas funciona. você pega, Odair, Você terceiriza a produção. não tem um celular que tenha, que não há um celular, pode ser Samsung, pode ser iPhone, pode ser a marca que for, todos eles são fabricados na China. Aliás, a Samsung e a Apple, a mesma fábrica, inclusive, tem uma divisão interna, mas a fábrica é enorme de Shenzhen. Então, eles investiram muito em universidade, muito em curso técnico. O país que mais fala inglês no mundo hoje é a China. O número de habitantes que falam inglês, porque eles ensinam muito, mas a base, o pilar fundamental é a meritocracia, é a respeito às leis e à ordem pública, e é principalmente a valorização da escola e do professor. Esses são os pontos que a gente sempre está errando no Brasil e não sabe por quê. Mas isso que o Dani falou é uma coisa importante. Aí você fala assim, o cara é escravo, ganha um... Não, mas eu não vi ninguém lá, eu não vi. Você não vê. Te atender mal, nem que sem um sorriso. E lógico que E você não viu favela? o brasileiro, como é gentil, E você não viu favela? tu vê o cara comendo lá comendo, como o Dani falou, eu entrei numa loja, ela estava comendo, e eu falei para ela assim, daqui a pouco eu volto. Ela falou, pô, esse deve ser um boboca brasileiro, ela deve ter pensado isso assim. Ela acabou de comer, eu entrei lá. Mas o chinês não dá nem aí, o chinês entra lá com ela comendo e vamos rodar a vida. O chinês não vai esperar, que eu tava assim, não tava com tanto... A quantidade de habitantes É muito não grande. permite isso. E uma coisa que as pessoas não têm, às vezes, noção da China, é que eles tinham uma vida muito ruim na época do Mao Tse-tung, principalmente, que a população passava fome realmente, um terror completo. E as pessoas começaram a sair do campo para a cidade e começaram a ganhar mais. Aconteceu a Revolução Industrial na China muito mais recente do que na Europa, é claro. Sim. E o que eles fizeram? Eles começaram a ver melhoria da vida, porque no campo, quando eles moravam no campo... Era duro. Era muito mais duro do que hoje. Então o cara fala, poxa, nossa, melhorei muito. Porque você fica vendo o cara comer lá a comidinha fria dele, ele não comia antes. Na verdade, ele não comia. Ele está comendo, né? Ele está comendo. Ele hoje tem uma folga tanto quanto ele não tinha folga nenhuma. Você vai nos E parques vai- de fim de e semana, vai tá evoluindo. lotado Como de chineses, aconteceu? né? Como aconteceu? Se pegar, tem um livro interessante de um americano que conta a história do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping veio depois do Mao Tse-tung, Sim. que é historicamente a questão, e foi o líder da China e que criou esses 100 anos de prosperidade da China. Começou um planejamento, ele construiu um planejamento de 100 anos de prosperidade da China. Essa fez a diferença toda da China, porque eles fizeram um planejamento a longo prazo e fizeram mais ou menos o que os Estados Unidos tinha feito também, naquele 1888, 1870,
que foi a época que os Estados Unidos começou a ter aquela industrialização mais forte, com aquelas famílias todas, e os Estados Unidos fez exatamente, ele copiou da Europa o que tinha, e a Europa na época, que também começou a criar, no Renascimento, lá naquela 1500, 1400 e pouco, também começou a criar por copiar a China, que na época crescia muito e a Europa estava lá embaixo. Então o mundo vira esses ciclos dessa forma. Quem investir em educação, quem investir em tecnologia, quem investir na escola, vai crescer. Mas leva tempo, não é uma coisa que vai chegar daqui a 2, 3 anos. Eles estão nessa tocada há mais de 30 anos, para poder chegar onde eles chegaram hoje. Nós vamos a um breve intervalo, continue ligando aqui para o telefone da nossa TV, passando mensagens, perguntas também, ou para o zap 9971 11 5545. O intervalo é muito breve e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International?
Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017, ano que está passando muito rápido, Dia Internacional do Estudante. Já falamos dos estudantes, tem perguntas aqui, tudo para o João, para o Odair Gonzalez, hoje com o Odair Gonzalez e com o João Vilela, né? Aqui o Uriel Vilas Boas. João e Odair, como eles interpretam a atitude do governo do Estado de reduzir o efetivo da Polícia Militar na Operação Verão e tornar isso público em informação? Isso não é um estímulo para a criminalidade? João, antes de você adentrar nos estúdios, eu comecei as manchetes e falei do Dia Internacional do Estudante, do secretário de Segurança que aponta as invasões de Santos, dos agentes da CT que sofrem agressões, das bactérias que estão se fortalecendo, da questão da região ali da Unisanta ali do entorno e também da questão do governo do Estado que diz que vai diminuir o número de funcionários da Operação Verão. O rodoviário, né? Parece que ano passado foi 222, esse ano 100 e poucos, né? Diminui bastante. Mas olha, uma coisa que eu tenho visto, e uma vez eu ouvi de uma pessoa que entende bem de governo, e é verdade, que o governador não gosta da Baixada e nossos deputados também não fazem o menor esforço para melhorar isso. Ele gosta do Santos Futebol Clube, mas da Baixada ele não gosta, porque para a saúde vem a menor verba possível, é a menor verba per capita de todo o estado de São Paulo. Na segurança é a mesma coisa, você acaba tendo sempre o final da conta, é sempre as escolas a mesma coisa. Vê, aqui você não tem USP, você não tem uma série de universidades na mesma quantidade que você tem no interior do estado de São Paulo, como Campinas, Bauru, Americana, Ribeirão Preto, onde você quiser, Sorocaba, onde você quiser ver. Na verdade, há um desrespeito muito grande à Baixada Santista e culpa nossa também, porque nossos deputados estaduais, principalmente, batem muito pouco. Muito pelo contrário, nós acabamos votando as pessoas de fora, inclusive, também, para piorar ainda mais a situação. É um desrespeito muito grande, porque você pega o sistema Anchieta Imigrantes hoje, nós usamos, o Santista principalmente, o pessoal daqui da Baixada Santista, nós temos que usar a Anchieta, que é uma estrada construída no final dos anos 40, com o nosso imposto, na realidade, e nós temos que descer por essa estrada, que é obsoleta, claro que mas é o que nós temos de opção, com toda a insegurança e com toda a precariedade que é descer por uma estrada dos anos 40.
Então nós não temos o menor respeito por isso. Nós pagamos o maior pedágio, se bobear até do mundo, por quilômetro rodado. Não conheço nada pior do que isso. Nós não temos ligação seca entre Santos e Guarujá, por exemplo, que é uma promessa que já todo mundo veio aqui inaugurar maquete, é ponte, é túnel, é não sei o que lá, e prometem um monte de coisa. E chega esse final do ano, em vez de melhorar a situação da segurança, ainda piora a situação. E tem um outro agravante, a Polícia Civil, que é a polícia que devia ser mais prestigiada, porque a polícia militar é importantíssima, claro, faz um excelente trabalho, mas é enxuga gelo, porque ele está na ostensividade ali. A polícia civil, que é a polícia de inteligência, está cada dia mais sucateada. Então nós deixamos de fazer um trabalho de investigação, nós deixamos de fazer um trabalho mais forte, nós deixamos a periferia da nossa região à mercê dos bandidos, que tem bandido pra caramba, o que tem de bandido nessa região é a coisa mais incrível. Nós temos uma entrada da cidade extremamente precária, das cidades. São Vicente até melhorou um pouquinho agora, que eles mudaram a mão lá, mas também é muito fraco. Santos, então, é uma vergonha. Nós temos uma cidade com uma entrada que está deficitária totalmente. Nós não temos a menor condição de entrar na cidade e muitos são assaltados. Quantas pessoas você já não conhece que foram assaltadas porque param naquele sinal ali logo após o peixe ali, que ali fica completamente à mercê de bandido. Então, quer dizer, quando chove é pior ainda, porque nós não temos um sistema de drenagem nenhum. Aquela região fica totalmente alagada, aliás, não precisa chover muito, não. Agora nós vamos ver, pode escrever, a partir desse mês agora, dezembro, janeiro, então nem se fala, a quantidade de alagamentos e de assaltos, daí consequentemente, que para tudo ali, as pessoas ficam à mercê dos bandidos, é pior ainda. Então, quer dizer, nós não temos menor infraestrutura. Nós temos que mudar muito para a nossa região, ter realmente o que merece ter. E nós temos uma capacidade incrível, a cidade é fantástica, mas falta realmente o investimento do governo federal e do governo do estado. Porque achar que o município, com 9%, todos os impostos que nós pagamos, o município tem 9% só, não tem como. Município? De toda a arrecadação federal, não, 5% nós podemos investir. Da nossa receita, mas de toda a arrecadação federal... Tem uma saída, João, para isso. Nós temos 69% para o governo federal, de todos os tributos que nós pagamos. 9% para o município. E o município é que tem que fazer tudo. Então nós ficamos com o Pires na mão lá, na boa vontade do governador e do presidente. João, mas veja só, às vezes quem está... O Uriel, sim, eu conheço o Uriel, ele assiste todos os programas... Todos os programas ele assiste. Ele é um vereador sem salário. O único defeito é que é palmeirense, né? mas ele é gente boa. Ele é gente boa demais. Eu tenho muitos amigos palmeirenses. E ele assiste todos os programas e em todos ele questiona. Está certíssimo. Eu chamo ele de vereador sem salário. Meu amigo. A gente sempre fala menino, aqui também. É verdade. Menino bom, está sempre interessado no bem comum, né? Não tem nenhum interesse pessoal. A dona Ruth está reclamando aqui. Pode continuar. Então, não, pode até falar da dona Rita. O que eu queria falar é que qual é o básico? E aí o Uriel vai concordar comigo. Nós temos que pensar que cada vez que vem eleição, nós temos que votar em alguém da região. Tem que pensar em alguém da região. No mínimo, né, Odélio? Isso é o básico. Eu estou falando, é o básico. Para você reclamar. Se você quer exigir alguma coisa do teu filho, você tem que dar exemplo, educação, uma série de coisas para poder exigir. Senão você não consegue exigir nada. Então, a nossa lição de casa, como munícipe e eleitor da Baixada, primeiro, é eleger deputado da Baixada. É a primeira coisa. Essa é a lição de casa. Nós já tivemos 8 deputados estaduais. 8 nos bons tempos. Hoje temos 3, sendo que um é suplente. O Cássio Navarro era suplente. Né? Assumiu por uma... Chegamos a ter 4 federais e 4 estaduais, né? Temos 5 federais. 5 federais, 8 estaduais. 8 estaduais. Então, era um tempo que a Baixada tinha representatividade. Hoje, nós temos cada vez menos representatividade. Então, o governador, como qualquer outro governante, o presidente, os prefeitos, ele olha voto. O político olha voto. Então, se ele vê uma região, ele está lá em Sorocaba. Sorocaba, eu tive 80% dos votos. Eu vou investir lá. Lá tem quantidade de deputados estaduais. Os deputados lá que tiveram os votos, estão do meu lado. Infelizmente, a moeda é voto. Não dá para ser diferente. Então, na medida que a gente não elege ninguém, quer dizer, não digo ninguém não, pelo contrário, são 3 representantes, bons representantes, que é o Caio França, Cássio Navarro e o Paulo Correia, né, que são deputados, mas você não consegue fazer uma pressão diante da grandeza que representa o nosso litoral, a nossa região. Uma vez eu conversei. Nós temos quase 2 milhões de votos e temos as costas do governo do Estado. Quando você fala de segurança, é um detalhe. É um detalhe.
Por que estão fechando escolas na Baixada? 4. Estão fechando mais 4. Não, é mais 4, não é 4. São mais 4. Por que mais 4? Porque cada vez mais, o município, não só Santos, São Vicente, Guarujá, absorve mais funções do governo federal e estadual. As funções que são do governo, cada vez mais o município absorve. Por exemplo, tem lógica o governo de Santos construir um hospital? Qual é a lógica do governo construir um hospital? Só se for para dar para alguém. O hospital metropolitano. Pô, para quê? Para dar eu concordo. Olha, vamos contribuir com a saúde da nossa região, vou construir um hospital, e está aqui, ó, governo federal, governo do estado, é de vocês. Porque função de saúde é do estado, não é do município. O município é básico. É a primeira atenção, é a básica, é policlínica, é a policlínica, o pronto-socorro básico, né? A unidade básica de saúde, as consultas, é o encaminhamento. Quando vai para internar, que é caro, que é muito caro. Que a saúde, eles falam que tem um outro termo, que a gente vai falando e vai se alterando e não vai esquecendo a terminologia. Mas aquela de alta resolução, quando você requer UTI, altos procedimentos e tal, esse não é função do município, não é função. Você sabe qual é a capacidade de investimento que tem o município de Santos, diante do seu orçamento de 2.600? 5%. Ou seja, para tudo, né? 130 milhões por ano de tudo isso tudo de dinheiro é para investir na melhoria da cidade. Aí você tem que construir escola, posto de saúde, você tem que construir... Limpar o canal, limpar as coisas, arrumar tudo. Não sei arrumar esse dinheiro. O resto é tudo custeio da máquina. Manutenção. Então, o governo do estado, o que o município oferece hoje? Uma educação de boa qualidade? Oferece. Onde que o munícipe de Santos vai matricular o seu aluno quando perde emprego? Não vai no colégio do estado, vai no colégio do município. Aí o estado fecha a escola porque não tem aluno. Ele fala, não tem aluno. Onde cabe 200 tem 20, onde cabe 300 tem 30, onde cabe 400 tem 10. Então vou fechar as escolas. Por quê? Mas é fácil, o município paga pela competência. Quer dizer, como ele oferece um bom ensino, ele vai pagar. Aí o pessoal vai para onde é o melhor. E o estado não tem adesão, eu estou fora, vou fechar. Como se não... Quando a solução não era, a solução seria ele aperfeiçoar o ensino público para as pessoas se seduzirem e irem para o governo do estado. A palavra é essa palavra sedução. A sedução. Mas não tem isso. O pessoal vai pela sedução. Quer dizer, por que vai para a escola estadual? Por que não vai para a estadual? Como aquele trabalho... Porque desculpe, é uma bagunça. Como tinha aquele trabalho há uns anos atrás que fim de semana agora não é toda. Ficava aberto a escola, por exemplo, tal. Você pega o Suetônio, né? A diretora, desculpe o nome agora, puxa vida, eu até peço desculpa para ela mesmo, porque a gente acaba ficando... Mas ela traz aquela escola na mão com mão de ferro. Então ela é uma escola altamente avaliada, é uma escola do Estado, que é bem avaliada, porque a professora, que é a diretora, ela traz aquele como se fosse a casa dela. E olha, a escola passa pela direção, Uma boa direção muda o rumo da escola. Aquela escola atrás do Escolática Rosa. Então, essas escolas que são referências hoje, é porque a diretora tem a condução. Então, o Estado, se ele oferecer o mínimo, a escola acaba sendo boa. Agora, o Estado não oferece nada. Muito pelo contrário, oferece dificuldade para que o município... Porque onde nós não moramos no Estado, na União, nós moramos no município. Mas os impostos vão todos para a União, uma parte do Estado e o município. O prefeito acaba fazendo o quê? Ele tem que tratar bem os municípios, moram ali. Então ele não vai. Você vai cobrar de quem uma má gestão no ensino? Do prefeito. Sim. Então o prefeito acaba investindo em escola, investindo em saúde quando o governo é um Estado omisso. Então, nós vamos refazer esse pacto federativo, que é o grande problema que hoje temos no Brasil. A União tem muito dinheiro, mas é o que você falou, as pessoas moram no município. Quem está ali perto, o problema está com o prefeito. Se encheu a rua, ninguém vai reclamar com o Temer. Vai reclamar com o prefeito. Vai reclamar com o prefeito. Se você teve um problema na escola, você vai reclamar com o prefeito. Insegurança, que o município não teria competência nenhuma. Você não vai reclamar com o governador, você vai reclamar com o prefeito. Então, a rentabilidade do município é mínima. Então, quer dizer, você tem que mudar muita coisa para você poder melhorar essa situação. O que eu vejo é o seguinte, voltando à pergunta do Uriel, eu vejo um descaso muito grande, e essa questão do Daír falou é verdade. Nós temos poucos políticos que podem realmente mudar nossa região. E são 3, quer dizer, nós deixamos de eleger pessoas, elegemos outras pessoas que estão de fora,
e acabamos não tendo força nenhuma, porque é verdade, o governador vai olhar a facilidade que ele tem na Assembleia Legislativa para ele fazer as coisas dele. É o toma lá da cá, que é o pacto federativo que nós chamamos, que é aquela questão do presidencialismo ou do executivo de coalizão. É esse que é o grande problema. Então, hoje, se você se queixar das coisas da Baixada Santista, que o governo do estado não faz absolutamente nada por aqui, e quando faz mal feito, pode ter certeza que uma parte da raiz está nesse ponto, que nós não temos representação suficiente no governo do estado. Para exigir aquilo que é básico. Exigir aquilo que é básico. Então nós temos uma região metropolitana que não tem um hospital metropolitano. Nós não temos um hospital metropolitano. Nós temos uma quantidade de pessoas que precisam ter filhos, que ficam doentes. O hospital metropolitano é a Santa Casa. É, a Santa Casa e os ativadores hoje. Mas o custo é da prefeitura. Quer dizer, o custo é da prefeitura. A prefeitura gastou 60 milhões, me corrija se eu estiver errado, para construir o hospital e gasta 10 por mês. 10 milhões. Cada 6 meses é um hospital jogado fora. Mas o governador vai receber o pessoal de Campinas, o cara vai lá, né? Isso foi um senador que falou para mim uma vez. O cara vai lá, ele me autorizou, ele vai lá com 15 deputados da região de Campinas, mais uns 10 federais e mais uns 20 empresários de ponta. Aqui, por exemplo, o Armênio, com 2, 3 deputados. O governador vai chegar lá na sala, como é que os caras vieram? Chegaram tudo de helicóptero. Verdade, chega Campinas, os caras vão lá pousar tudo de helicóptero. Ó, pousou 3 helicópteros aqui, desceu 15 deputados. Desceu o Gerdau, desceu um monte de gente. Ó, governador, é o seguinte, está tendo muita violência na cidade, as escolas estão precárias e tal. São 40 causas na sala do governador. 15 empresários top, 15 deputados, mais 10 federais e tal. Aí você chega em Santos. Vai um empresário, 2. Com 2 deputados, porque um não pode ir, porque teve... Pô, então vai 4 caras na sala, outro vai 40. A forma de pressão é diferente, né? Concorda? É diferente a forma de pressão. É o que o Dário falou. É diferente. Então nós temos que voltar... Então falta guerreiro. Você pode anotar. Só na região aqui 50% dos votos nossos, pode fazer conta. Conta a eleição, vai embora. Sim. Quer dizer que só na nossa região que tem candidato ruim. Então deveria ser só a nossa região ruim e o Brasil próximo. Agora, porque só os deputados daqui não servem, não é isso daí? Mas sabe uma coisa também que é certa? É que o poder econômico influi muito na eleição. Então, você fala empresário top, o cara despeja em caminhões de dinheiro para eleger gente da região lá. Aqui não tem nada, aqui é cada um por si, né? Eu tive uma reunião... Pelo contrário, aqui a proximidade que tem dos grandes polos, tipo do ABCD, que é um polo muito forte economicamente, né? Então aquele pessoal vem para cá com muita força. E o povo, chega na hora, ele não pensa muito na representatividade, ele pensa no imediatismo. Sim. Esse cara é bom, ele veio aqui, o marketing ele me deu aqui, fantástico. Ele me deu isso, essa vantagem, me deu essa vantagem, me deu essa coisa, e o cara acaba votando no cara. Mas eu fui numa reunião... E aí depois paga 4 anos. Com o vice-governador, com o Márcio França, né? E ele falou uma coisa interessante, que ele falou, olha, 95% dos eleitos no Brasil, hoje é essa a regra, amanhã vai mudar com a internet ou não vai, é outra história, mas 95% dos eleitos no Brasil, esses são os que mais tiveram tempo de televisão, ou seja, é a regra. Só os 4%, os 5%, que não são dessa forma, mas são os caras que mais têm tempo de televisão. Ou seja, aquela regra da Constituição que todo mundo emana do povo, não é bem assim. Todo poder emana do tempo de televisão que o cara tem. E não é só o tempo de televisão. O cara que já está com tempo de televisão, é porque se esse cara conseguiu tempo de televisão, é porque ele tem muito dinheiro também para fazer a campanha. Porque ninguém dá tempo de televisão para o cara que não tem condições de fazer a campanha, que não tem patrocínio para a coisa. Então, isso vira um ciclo vicioso. Mas é o que o Eduardo falou, os caras despejam dinheiro na Baixada Santista, e a gente às vezes deixa ele votar no candidato daqui, que é bom ou é até melhor do que de fora, por causa desse marketing, esse dinheirão. É um dinheiro, mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ter bons candidatos na nossa região, nós temos que cobrar desses candidatos, nós temos que mudar o sistema no Brasil, na verdade, porque enquanto a gente tiver um voto distrital, pelo menos, não vai mudar o país não, mas já ajuda a melhorar, você saber quem que você está elegendo daquele lugar. Sabe, mesmo vereador, você tem que saber daquele vereador é da tua região, e você vai cobrar dele se tem algum problema na tua região. Você tem que saber dividir esse ponto. E é muito difícil hoje no Brasil, com esse sistema que nós temos, daí sabe muito bem, as pessoas que mais entendem, vou falar uma coisa para vocês, a pessoa que eu conheço, que mais entende
de como funciona o sistema político no Brasil, na nossa região, é o Odair. Ele bate, todos os prognósticos dele, é verdade ou não é, Odair? Você bate o prognóstico certinho no negócio que vai acontecer. Ele sabe exatamente, ele falou, vou fazer tantos vereadores pelo PR, e é verdade, saiu exatamente. E todo mundo é contra, hein, Odair? Você lembra que toda vez que você fala um negócio, não vai acontecer, ele vai lá e vai. Olha bem assim. Não, o João é amigo dele. O João é meu amigo de casa, então ele vai na minha casa. Isso é verdade, isso é fato. O João é amigo do meu filho, então isso aí já releva por isso. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma coisa muito positiva nessa... A gente acaba falando de política, né? Nessa reforma política que houve agora, que foi para mim foi uma vitória de pirro, não aconteceu nada, né? Mas teve uma coisa muito interessante que foi votada lá atrás, que foi agora votada em segunda discussão, que é a cláusula de barreira. Sim. Todos nós reclamamos de excesso de partido, né? Todos nós reclamamos. 35 partidos, 40, 50... Então, eu sempre falei o seguinte, para mim, pode criar 100 partidos. Quantos quiserem. Não tem nenhum problema. O cara tem uma ideia, vamos criar o partido do Bar do Alemão, que é meu amigo lá, Bar do Alemão. Vamos criar o partido do Bar do Alemão? Vamos! Mas na hora da eleição, o partido do Bar do Alemão tem 20 votos. Fecha o partido. Então, assim que tem que funcionar as coisas. Foi aprovada uma cláusula que diz agora, o partido que não tiver 1% dos votos na eleição de 2018... Fecha. Para deputado federal não fecha. 2018, e pelo menos 8 ou 9 estados da federação, o que acontece? Ele não vai ter direito à liderança, a liderança tem um N número de cargos, não vai ter tempo de televisão, não vai ter repasse a fundo partidário, não vai aparecer na TV, não vai aparecer em lugar nenhum. Ele vai virar partido comum, que vai acabar. Né? Porque vai ficar por inanição. Não tem televisão, não tem dinheiro. Vai morrer. Morre. Então, se não tiver... Então, esses 35, escrevam, já que você fala que eu acerto tudo. Vamos lá. Desses 35, funciona, hein? Vai sobrar de 16 e 17. Na próxima eleição vai ter 16 e 17 partidos. E em 2022, vai passar de 1 para 1,5. Aí vai ter 12. 14 a 15. E aí vai governar com 14 a 15. Com isso, vai diminuir o quê? Vai diminuir aquele repasse louco, aquela gente enchendo o saco da televisão, aquele monte de partidinho que não tem nada na televisão. O presidente vai se sentir mais confortável em trabalhar, pode diminuir o número de ministério, pode trabalhar o número de negociata, porque ninguém governa porque ele não tem ditador, né? Ele está na democracia, né? E ele tem que governar com os partidos. O partido dele elege 10% da Câmara, já é muito. Aí ele vai ter que negociar para poder aprovar as coisas. Não, teu espaço, você quer defender tuas ideias, fica ali, fica com aquele teu ministério que ali é mais ou menos adequado ao teu discurso, né? Para dizer o mínimo, né? Então fica lá com aquele teu ministério e tal, toca a vida, e aí governa. Então, você vai ter menos poder você vai negociar menos e vai extrair o máximo. Você vai trabalhar com menos ministério, com menos partido político, menos pessoas para ficar toda hora atormentando. Enfim, eu acho que aí o Brasil vai começar a tomar um rumo. Essa cláusula de barreira, que era 5%, que foi 5% em 2006, só que ela foi criada errada, ela foi criada por uma lei ordinária, quando na verdade é princípio constitucional e tinha que ser... A PEC, né? Tinha que ser criado por PEC, ela foi julgada inconstitucional. Ali já ia eliminar, ia cair para 8 partidos só ali, naquela época. E o meu partido, que na verdade originalmente era PL, ele virou PR em função dessa cláusula de barreira. Porque nós fizemos 4,6, era 5. Nós fizemos 4,6% dos votos das exigências legais. E para tornar os partidos com todas obedecendo os limites da lei, nós tivemos que trazer o PRONA e o PGT. E aí o PR virou a fusão, que é o que vai acontecer na próxima, em 2018. Vai fundir 10 partidos com uma coisa só, outros 12 com outra sigla só, para poder virar uma coisa só. Então esses 35, escrevam, vai virar de 15 a 17. Que já melhora bastante. Já melhora muito, muito. E na próxima, para 14, 15 no máximo. E é isso que tem que fazer. A dona Ruth falou que mora no entorno do Unisanta, realmente é muita bagunça, que ela não sabe como é que vai resolver o problema. E o Miguel gostou da sugestão do Odair de chamar as lideranças dos jovens, diretório acadêmico, como eu sugeri,
e também os profissionais da polícia, segurança, universidade, para fazer um pacto e determinar um horário que possa começar, que possa terminar aquela questão. Aquela bagunça não, eu sei. Olha, eu fiz faculdade de Direito há pouco tempo, a gente sabe como é que a coisa funciona. Fiz no Santa lá, eu sei que eu não fiz à noite, então não sofri porque a noite que é um negócio que pega, né? Realmente sexta-feira à noite e tal. Mas nós temos que... A questão é a seguinte, tem que ter ordem e disciplina na coisa. Pode até às 10 horas da noite ter determinadas coisas, outras coisas não podem, depois das 10 não pode ter barulho e acabou. E tem que ser claro assim e nítido assim, independente de quem seja, onde esteja, quem for. Então a coisa tem que seguir a regra. A lei está ali para isso. Nós temos lei, vamos seguir a lei. O problema é que a gente nunca segue a lei. Isso pode, aquilo pode. É algo assim totalmente largado. Se realmente seguir a lei, tudo funciona. O grande ponto é como seguir a lei, porque no Brasil nem o STF segue a lei. Aí o pessoal fala, então ninguém tem que seguir mesmo. Ministro Barroso nega a intenção de ser candidato à presidência da República, após citação pelo jornalista Hélio Gasparini. E não vai ser, né? E não vai sair ser. do trono lá? Imagina, ele tá num cargo vitalício lá. Só faltava isso, uma né? delícia lá, um negócio fantástico. Ele fez aquele embate com o Gilmar Mendes. Levou a melhor. E aí o pessoal já cresce. Aconteceu com o Joaquim Barbosa a mesma coisa. A Carmen Lúcia aconteceu recentemente a mesma coisa. Sempre que dá esse holoforte na coisa, o pessoal, fulano é candidato. Os caras estão ali, são inteligentes, não vão ser Imagina. É claro que ele joga isso pra plateia e pra ele, porque o ego dele é fantástico. O ego dele é fantástico. Agora, vamos ser sinceros, eu acho que a próxima eleição vai ser uma eleição disputada, não tenha dúvida disso, mas não vai mudar grande coisa não, viu? Não vai mudar grande coisa. Eu acho que vai ter uma mudança pequena, mas não vai ser nada tão... Esqueça esse negócio de salvador da pátria. Nós temos que combinar uma coisa. As pessoas têm que ter discernimento em quem a gente vai votar, pela carreira que ele teve anterior. Olha para a vida pregressa da pessoa, que nem quando você vai contratar alguém para trabalhar para você. Você olha o que ele fez antes, para depois você saber, ter alguma ideia do que ele vai fazer depois. É basicamente isso. Só faltava essa, né? Imagina, não vai ter essa. Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal sempre falam a mesma coisa, né? Mas nunca é bom deixar de repetir, né? Até 10 anos atrás, ninguém sabia nome de ninguém, né? Mas sabia da seleção todos os nomes. Agora ninguém sabe da seleção e sabe tudo do ministro, né? Então eles viraram estrela, né? Agora viram tudo artista da Globo, né? Então começaram a filmar julgamento. De juiz ali tem pouco, hein? E eles começaram a decidir como político. Quer dizer, o juiz, ele é o intérprete da lei fria. Se a lei é boa, é ruim, ele tem que se ater à lei. Ele não pode criar uma nova lei, ele não tem poder. Mas eles fazem. Mas ali eles têm poder. Mas eles fazem. Mas não tem esse poder. Não deveria ter. Por isso tem essa bagunça. Por isso é que tem essa bagunça. Ó, veja só, eu vou dar um exemplo do que vai acontecer. Você fala que eu sou adivinho, né? Então, não é adivinho, você tem consciência política. Agora, foi aprovada a reforma política. O que aprovaram na reforma política? Uma excrescência. Assim, o cidadão que já é deputado e vai concorrer a deputado, só que não é só o deputado que vai concorrer à reeleição. Os vereadores vão concorrer ao cargo de deputado, as pessoas comuns que nunca foram, de repente está num nível de envolvimento tamanho que falam, vou sair para deputado, né? Vou sair para deputado federal, vou sair para deputado estadual, enfim. Então o que saiu? Que o deputado, ele pode 6 meses antes, né, trocar de partido para poder concorrer às eleições. Aí eu pergunto, e o vereador, que é candidato a deputado, não pode? Não fala. A regra é feita por eles. Foi feita por eles. Que é errado? A lei não foi feita para a lei para todos. Aí já ouvi dizer que o Gilmar Mendes falou assim, não, como eu sou presidente do Supremo Tribunal do eleitoral. Supremo Tribunal Eleitoral, eu vou mandar uma instrução normativa dizendo que todos poderão fazer isso. Quer dizer, e vai acontecer e vai virar. Só que a instrução normativa de um presidente do Supremo não tem nenhum efeito para modificar a lei. E vai valer o que ele vai falar. Pode escrever que vai valer. Nós temos que encerrar o programa. Quer dizer, ele está fazendo aquilo que a Câmara devia ter feito e não fez, ele vai por instrução normativa, olha, esquece. Ou seja, e quem vai brigar com ele? Isso? Está certo o Poder Judiciário interferir nas decisões do Poder Legislativo? O Poder Legislativo fez errado, mas
muda, mas não através de instrução normativa. Queria agradecer o João, o Odair Gonzalez, desejar um grande fim de semana para vocês. Esse assunto vai continuar com certeza em outros programas, nós vamos debater com os dois sobre esses assuntos, né? Queria agradecer a você, desejar um bom fim de semana e que você continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.